Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aline aqui e no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês o processo de pintura dessa tela, desse maravilhoso aqui, que eu fiz para o meu ateliê, que é o Totoro, do anime Meu Vizinho Totoro, e ele é um personagem que acabou se tornando um símbolo muito forte da Estúdio Ghibli, que faz animes maravilhosos, animações incríveis, e fiz ele com uma pintura estilo Van Gogh, que é um pintor muito importante na revolução da pintura pelos seus pontos e traços e essa utilização de cores fortes. E se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa o seu like, ativa o sininho para saber quando tem vídeo novo aqui no canal, tá bom? Vamos embora! Então aqui agora, a primeira coisa, que a gente vai fazer vai ser impermeabilizar a tela. A gente chama também de queima da tela. O que é isso? A gente passa um pouquinho de tinta acrílica com um pouquinho de água, tá vendo? Ela fica mais líquida, como uma primeira camada, para a gente poder impermeabilizar, para tirar um pouco desse gesso, né? Para secar um pouco do gesso que tem na tela e poder receber a tinta a óleo que eu vou utilizar. Essa tela inteira eu vou pintar ela com tinta a óleo, certo? Então eu passo essa primeira camada de tinta acrílica para fazer uma espécie de queima. Olha lá, ela toda bem clarinha, tá vendo? Vai deixar as cores mais vivas. Essas são as cores que eu separei, vou falando para vocês à medida que eu for colocando. Essa primeira cor que eu vou utilizar, ela se chama Gris de Paine. Que cor é essa? É um tom azul petróleo bem escuro, que eu vou fazer um degradê no fundo dessa tela, no fundo desse céu, certo? Olha aí minha belezura, olha só que gracinha, gente, mamãe ama. Certo, vamos continuar aqui, puxa, 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 puxa. Essa tinta, já estou na segunda camada dela, é um tom de azul, esse azul, esqueci. Esse outro azul que eu estou usando é azul. Muito importante saber valorizar e respeitar o processo de secagem da tinta a óleo. Nesse momento eu vou só fazer uma leve marcação e depois que estiver um pouco mais seco eu posso dar mais efeito, mais contraste claro e escuro, porque a tinta já vai estar um pouco mais seca. Maravilha, quase me interrompi. Então o que acontece? Aí tem 3 tons de azul, tá vendo? Tem um degradê de azul, do mais escuro para o azul cerúleo, que é o mais claro, tá? Esses são os nomes das tintas a óleo ou tipo de tinta, né, tipo de cor. E aí aqui no fundo eu estou fazendo já com um tom um pouco mais claro, com branco, um azul mais turquesa, para fazer aquele movimento arredondado, né, como se fosse um vento passando. Aqui eu já estou aplicando um pouco do magenta, tá? E aí eu vou passando várias vezes o meu pincel, porque a tinta óleo ela é mais fina, mas ela é um pouco mais densa. Então na hora que você coloca ela na tela, você tem que ir passando várias vezes, ela tem uma mistura bacana. Eu agora estou adicionando um pouco de branco, né? Adicionei ali, e agora com o magenta e o branco eu faço o guarda-chuva. E agora com um pouco de ponto, um pouco de traço, eu vou fazendo sobre a parte úmida, né, como eu expliquei, um pouco do branco para poder fazer um pouco dos pontos já, tá vendo? E você vai ver que ele vai ficando clarinho, porque tá úmido, né? Então ele ainda não vai ficar marcado porque vai misturar com a cor do fundo, tá? Isso é intencional, é uma primeira camada. Depois eu vou passar uma segunda camada para poder marcar um pouco mais, quando tiver um pouco mais seco. E aí, se eu passo o pincel várias vezes, olha lá, ele vai misturando com o fundo, vai dando uma primeira camada mais diluída. Agora, com todos os azuis com branco, eu vou passando uma camada aqui na água. Vou preenchendo tudo, o pincel já é maior.
Essa tinta, a gente chama ela de amarelo, amarelo mesmo. E eu vou misturar ela com verde, já vou aproveitar ali em cima do azul mesmo, porque eu quero fazer um verde um pouco mais claro, tá? E vou passar uma camada aqui nesta vegetação. Por que que eu fiz essa água primeiro? Porque eu preciso puxar a vegetação em cima dela, olha lá. Então, vou fazer a água primeiro, para depois puxar as pontas da vegetação. Senão fica mais difícil, né? Tem que ficar contornando a vegetação, olha lá. Aí eu venho com um pouco mais de mistura de cor. Aqui eu volto com gris de paine para fazer uma sombra na água e na vegetação, que é na parte de baixo dela. E já vou misturando ali no verde, puxando. Como eu disse, a tinta a óleo ela tem uma mistura muito bacana, ela demora muito para secar, então dá para misturar bem a tinta, uma cor sobre a outra e trabalhar bem aí as cores. Agora eu tô colocando um pouco de branco ali em cima, um pouco mais de amarelo, para fazer um tom mais claro, como se estivesse mais claro lá em cima e vai escurecendo embaixo. Esse o que é isso aqui? Isso é uma espécie de lua. E aí agora eu vou misturando tudo. Eu não gostei dessa parte, tá? Então o que que eu fiz? Esperei secar um pouco e aí eu tô adicionando um pouco de branco para modificar essa área aqui. Vou fazer a mesma coisa do outro lado e vou diluindo um pouco dessa cor ali para eu poder modificar. Tá vendo que passou um dia e ainda dava para misturar bem as cores. Vamos lá no Totoro agora, vamos pintá-lo. Pincel quadrado ajuda muito, cerda mais macia. Vamos fazendo os cantinhos, os detalhes. E é legal sempre observar o acúmulo de tinta que tem na ponta do pincel, para ir aproveitando essa tinta. Agora aqui eu vou adicionar um pouco de branco na barriga dele e vou fazer os contornos na pele dele. Vou pintar de branco o olho, vou contornar, misturar, né, a bordinha ali do olho, tá vendo? Narizinho e os detalhes da barriguinha dele. Parece um Vzinho de cabeça para baixo, ó. Isso mesmo, prontíssimo. Gostaram? Deixa seu like e a gente se vê no próximo vídeo.